Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Um bom dia a todos nesse final de verão, início de outono. Cumprimento aqui o digno Procurador Regional Eleitoral em substituição, os senhores servidores da Casa. Anuncio que continua adiados em razão do pedido de vista os processos de número 18.529, que é o 2.2 da pauta, e o 46.828, que é o 2.3 da pauta. E a pedido do relator, esse processo no final da pauta. A pedido do relator, esse é apenas para participá-lo, que o 2.1 da pauta fica para o último do dia. Indago aos colegas se há alguma observação quanto à ata da sessão plenária 8.552. Já foram encaminhadas aos senhores. Se não houver nenhum apontamento, nenhum aditamento, proclamo ela aprovada. Trago a julgamento 2.4, que é um recurso eleitoral de prestação de contas de candidato ao cargo de vereador Cuiabá, 51ª Zona Eleitoral. Franques Márcio Batista Siqueira, que está recorrendo. A parte recorrida ao Ministério Público Eleitoral. Da relatoria do colega Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, que está com a palavra. O presidente cuida de recurso eleitoral interposto por Franques Márcio Batista Siqueira, candidato ao cargo de vereador pelo município de Cuiabá, eleições 2016, contra a sentença proferida pelo juiz da 51ª Zona Eleitoral, que desaprovou sua prestação de contas em virtude da ausência de movimentação financeira registrada pelo prestador, pelo sistema SPC Web, assim como da não apresentação de extratos bancários durante todo o período da campanha e da não juntada de certidão emitida pela instituição financeira. O candidato apresentou prestação de contas final, as folhas 5 e 13, emitiu-se o relatório preliminar apontando as irregularidades lançadas em relação à cessão de veículo Citroën C4, placa NPM 6861, por 38 dias, que totaliza a cifra de 3.800 e não integra, esse bem não integra o patrimônio declarado pelo candidato. Utilização de recurso estimável em dinheiro, doação de pessoa física, configura infração às normas que exigem doação, deve constituir produto e serviço de atividade econômica do doador, tendo como doadora Lucimere Augusta de Araújo. Omissão de receitas estimáveis em dinheiro, R$ 900,345 pelo candidato Emanuel I. Conta de eleição 2016 Franques Márcio foi apresentado sem movimentação financeira e não há extrato bancário expresso. Isso é uma suma das irregularidades. O candidato manifestou-se, houve o parecer técnico conclusivo, que apontou que as outras irregularidades foram sanadas, a não ser aquela prevista na linha D, acima, conta apresentada sem movimentação financeira pelo sistema SPC Web. Em razões recursais, o candidato afirma que o valor das despesas e receitas não apresentam divergência contábil e que, em sede de embargo de declaração, juntou documentos a fim de comprovar essas alegações, o que seria perfeitamente possível. Sobre a irregularidade citada no item 3.1, a análise de movimentação financeira da conta corrente, o recorrente afirma ter juntado os comprovantes, as folhas 9, 12, 38 e 41, que demonstra a existência de movimentação bancária. Salienta que procedeu a juntar extrato bancário, o que demonstra toda a movimentação financeira do período da campanha, bem como a juntada do demonstrativo de receitas financeiras. Ao final, requer a reforma da sentença para que suas contas sejam aprovadas. O Ministério Público apresenta contra-razões, alegando que a sentença não merece reparos porque a ausência de movimentação financeira compromete a apresentação das contas. A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso ante a presença de irregularidade grave, consistente na já mencionada não apresentação do status bancário de todo o período de campanha. É o relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. Ratifico o parecer, excelência. Ratificado o parecer pelo desprovimento, do recurso, a palavra é com o relator para o voto. No caso em tela, vamos aí para a segunda página, verifique se o candidato não apresentou os extratos bancários de todo o período da campanha e afronta 48.2, a linha A da resolução 23.463. Então, é necessária a apresentação dos extratos bancários da conta aberta em nome do candidato e do partido.
contemplando todo o período de campanha. Então, pela leitura desse dispositivo, acima, os extratos da conta bancária são peças indispensáveis para a legitimação dos recursos adquiridos durante a campanha. E no presente caso, a falha consiste justamente na juntada de extrato incompleto, porque o apresentado à folha 12, como ele já falou que ele já tinha juntado anteriormente, engloba somente o período de 18 de agosto a 6 de outubro, não contemplando todo o período de campanha, que é o dia 16 de agosto a 1º de novembro de 2016. Ademais, esse extrato não possui identificação da instituição bancária, possuindo apenas identificação da conta bancária. Depois do relatório preliminar, procedeu-se à intimação do candidato, dando para ele uma nova chance para que retificasse essa irregularidade. Ele apresentou documentos que não guardam correspondência com a conta apontada nos comprovantes bancários do Banco Bradesco, folhas 9/11. De outro norte, os extratos bancários juntados às folhas 38 e 41 contêm o logotipo do HSBC e tem outros números de agência e conta corrente, a agência 1123, conta 03053-80, diferentes daqueles apresentados às folhas 9 e 10, que as agências são 5355-4, conta corrente 29519-1. Não obstante conterem o sinal de um carimbo do Banco Bradesco e contemplarem o período de 23 de agosto a 6 de 10 de 2016, embora tenha o mesmo número da conta corrente e o extrato apresentado às folhas 12. Eu fiz um cotejo aqui para que os senhores possam observar com mais detalhar essa situação. Quando a oposição dos embargos de declaração, voltou a apresentar o mesmo extrato incompleto apresentado às folhas 12, não tendo, portanto, sanado a irregularidade discutida nos autos. O procedimento correto seria juntada de extrato bancário, contemplando todo o período de campanha, o que não foi observado pelo candidato à hora recorrente, impossibilitando que os técnicos dessa justiça especializada analisassem a real utilização dos recursos na campanha eleitoral. A irregularidade supracitada é motivo que conduz à desaprovação das contas, conforme julgado dessa Corte Eleitoral. Julgado do Dr. Flávio Alexandre Bertin, é obrigatória a abertura de conta e apresentação de status compreendendo todo o período de campanha. Juntei um outro julgado também, Dr. José Luiz Blazac. Merece registro ainda as palavras do Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Melo Ribeiro, no sentido de que essa corte possui jurisprudência no sentido da possibilidade da apresentação do estado bancário em sede recursal, quando o objetivo for apenas complementar informações já constantes nos autos. Por oportuno, vou fazer proceder a leitura. Por oportuno, destaca-se que, apesar do TRE de Mato Grosso possuir jurisprudência consolidada no sentido de que é possível a apresentação de extrato bancário em sede recursal, ensejando apenas a anotação de ressalva, o recorrente assim não procedeu, permanecendo inerte também na fase recursal. Esses termos evidenciado a grave irregularidade maculando a contabilidade, retirando-lhe a credibilidade e transparência. Correta é a sentença que a desaprovou. Logo, ante a presença de falha que compromete a regularidade das contas, desaprova a presença de contabilidade. Com essas considerações, consonantes com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso eleitoral interposto por Franques Márcio Batista Siqueira para manter a sentença recorrida e desaprovar a prestação de contas em apreço. É o voto. O relator, em consonância com o parecer, está desprovendo. Desembargador Pedro Sakamoto. Eu apenas faço uma indagação do ilustre relator se essa conta essa prestação de contas foi apresentada na forma simplificada ou na forma ordinária. Só um pouquinho, doutor Pedro. Vou pedir para pregar o processo. Total de receita dele, no extrato da prestação de contas aqui, deu 20.982. Tá? 20.982, salvo engano, acima do patamar disposto na resolução, que seria R$20.000.
Então foi. Com esse esclarecimento, não sendo a prestação de contas da forma simplificada e sim no rito ordinário, e eu acompanho o ilustre relator também desaprovando as contas. Doutor Mário Roberto, que seria o que está aqui, mas na verdade é o doutor Marcos. Senhor presidente, acompanho o relator. Obrigado. Doutor Ulisses. Presidente, estou de pleno acordo com o doutor relator. Deixaria apenas a título de sugestão e ouvindo a corte, evidentemente, se não seria o caso de extrairmos cópia para remeter ao Ministério Público, porque pelo detalhamento do voto do relator, inclusive que o seu voto bastante esclarecedor, há uma recalcitrância do candidato em apresentar esses extratos. E quando ele é instado e vem a apresentar, ele apresenta os mesmos extratos do mesmo período que não contempla todo o período. O que me leva a ter severas dúvidas de quais as informações que poderiam conter nesses extratos que ele não apresenta. Né? Seria algo bem simples de se fazer. Então, talvez seria o caso de remetermos cópia ao Ministério Público para que, entendendo da necessidade de uma investigação, que o faça. Sim. Concordo O relator concorda e os colegas já voltou também, adere. Muito bem, então se eu consignar isso na parte positiva do voto, por Bizek. Doutor Ricardo? De acordo. Doutora Vanessa? De acordo. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. O 2.5, também a prestação de conta do cargo de vereador de Várzea Grande. Rosimari Souza Prado é a parte recorrente e o Ministério Público Eleitoral é a parte recorrida. Diferente do anterior, o parecer é pelo provimento parcial do recurso para aprovar com ressalva. Esse processo é da relatoria do Dr. Ricardo Gomes de Almeida, que tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso interposto por Rosimari Souza Prado, em face da sentença proferida pelo juiz da 49ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas da candidata ao cargo de vereadora, referente às eleições de 2016, em razão de irregularidade consistente em omissão de despesa detectada em procedimento de circularização. Em sua defesa, a recorrente alega que a nota fiscal 9844, no valor de R$ 500,01, fora emitida de forma equivocada pelo posto de combustível, tendo a empresa emissora providenciado seu cancelamento junto aos órgãos competentes. Afirma ainda que, em relação à segunda nota fiscal de número 9883, no valor de R$ 500, houve, em verdade, um erro de digitação da nota. Haja visto o número correto da nota fiscal ser 6883, de 10/9/2016, no montante de R$ 500, conforme consta do demonstrativo de despesas efetuadas, isso as folhas 59. Requer ao final o provimento do recurso para julgar as contas aprovadas, mesmo que com ressalvas. A douta Procuradoria manifestou-se pelo provimento parcial do presente recurso para aprovar com ressalvas as contas auditadas ao relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. Ratifico o parecer pelo provimento parcial. Retorna a palavra ao doutor relator. Conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto pela candidata Rosimari Souza Prado, face da sentença proferida pelo juiz da 40ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de campanha prestadas pela recorrente, candidata não eleita ao cargo de vereadora pelo município de Várzea Grande no pleito de 2016. O parecer técnico conclusivo registrou a ocorrência de omissão de gastos eleitorais com combustível ao realizar o confronto com notas fiscais eletrônicas, a saber. Aí eu cito duas notas fiscais, a primeira, as duas do posto Praia Grande Limitada, a primeira de número 9844, no valor de R$ 500,01, e a segunda, a de número 9883, no valor de R$ 500. Devidamente intimada para prestar esclarecimento, a candidata informou que a nota fiscal 9844, no valor de R$ 500,01, foi emitida por equívoco, informando inclusive que a empresa emissora da nota já havia tomado as providências necessárias ao seu cancelamento, trazendo juntamente
ao presente recurso documentos que afirmam serem suficientes a comprovar o alegado. No que concerne a juntada de documentos com o presente recurso, é necessário reconhecer a impossibilidade de seu exame, porquanto preclusa a oportunidade de produção de prova por ocasião do encerramento da instrução processual. Ademais, instam a observar que os mesmos foram produzidos em 6 de dezembro de 2016, ou seja, em data posterior à sentença do magistrado da 49ª Zona Eleitoral. Em relação à segunda nota fiscal, de número 9883, no valor de R$ 500, sustenta a recorrente que houve, em verdade, um erro de digitação. Abro aspas, haja vista o número correto da nota fiscal ser 6883, de 10/9/2016, no montante de R$ 500, conforme consta do demonstrativo de despesas efetuadas, fecho aspas. Não obstante a tentativa de justificar, se observa que não consta dos autos documentos que comprovem o cancelamento formal da nota fiscal, da nota número 9844, nem tampouco demonstram a inexistência da nota fiscal 9883. Logo, observe que as falhas permanecem, pois as alegações não comprovadas de nada contribuem para o esclarecimento dos fatos. Ademais, as informações referentes às notas fiscais eletrônicas possuem cunho oficial, pois são obtidas por meio da base de dados da Secretaria de Finanças dos municípios e secretarias das fazendas estaduais com fulcro em acordo de cooperação técnica celebrados pela Justiça Eleitoral com os mencionados órgãos através do Tribunal Superior Eleitoral. Assim, a invalidação do documento fiscal demanda a observância do procedimento adequado, não sendo hábeis para sanar a falha apontada os argumentos apresentados. No entanto, não obstante se verificar irregularidades na presente contabilidade, é-se disso que nem toda irregularidade identificada no âmbito do processo de prestação de contas autoriza a automática desaprovação das contas do candidato ou do partido político, competindo à Justiça Eleitoral verificar se a irregularidade foi capaz de inviabilizar a fiscalização das contas. E eu cito aqui precedentes do Tribunal Superior Eleitoral. Nesse passo, conclui-se pela existência de irregularidade envolvendo o valor de R$ 1.000,01, que corresponde a aproximadamente 2,3% do total de volume arrecadado durante o pleito, que foi de R$ 42.744,40, sendo certo que geram ressalvas insuficientes para desaprovar a presente contabilidade ante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade aplicáveis ao presente caso. Do mesmo modo, concluiu o eminente representante do Ministério Público em parecer as folhas 91. Abro aspas. A despeito disso, refoge ao bom senso inferir que a omissão das duas notas fiscais questionadas tem aptidão para fragilizar a confiabilidade da contabilidade por inteiro, a ponto de torná-la inconsistente, porquanto juntas representam apenas aproximadamente 2,3% do total de despesas contraídas na campanha. A omissão detectada não impediu que os dados escriturados fossem não só auditados, como os considerados regulares sob o ponto de vista técnico-contábil. Em razão do exposto, tem-se que o valor de despesa omitida constitui percentual irrelevante em relação ao total de gastos efetuados na campanha do candidato e, não sendo observada a má-fé do prestador de contas, tampouco comprometido a lisura do balanço contábil, encontra guarida no caso concreto a aplicação do princípio da proporcionalidade para julgar as contas aprovadas com ressalvas. Fecho aspas, em relação ao parecer ministerial. Do mesmo modo, já decidiu esta Corte Eleitoral no julgamento do recurso eleitoral 44824, quando a unanimidade aprovou com ressalvas prestação de contas de campanha afetada por irregularidade consistente em omissão de despesa detectada em procedimento de circularização, ao verificar a inexpressividade do valor correspondente e a ausência de má-fé do prestador. E aqui eu cito um precedente, até nesse caso é da minha relatoria. Antes de concluir o voto, eu só queria acrescentar mais um argumento, um elemento para deixar claro aos eminentes pares,
que eu fui checar na presente prestação de contas, e neste caso, ele tem carros declarados na sua prestação de contas, de modo que, por se tratar de uma omissão relativa a gasto de combustível, eu não encontrei aqui incoerência com aquilo que foi declarado em relação aos veículos declarados na prestação de contas. E aqui eu concluo meu voto: logo, superados os apontamentos acima detalhados e não evidenciada má-fé do candidato nem prejuízo à atuação da Justiça Eleitoral, há que ser reconhecida a regularidade da prestação de contas em face da observância às normas estabelecidas na Lei 9.504/97, Resolução do TSE 23463 de 2015, sendo merecedor apenas de das ressalvas apontadas. Ante o exposto, em total consonância com o parecer ministerial, dou provimento parcial ao recurso interposto para julgar aprovadas com ressalvas as contas da candidata Rosiméry Souza Prado referentes às eleições de 2016. É como voto, senhor presidente. O senhor está acolhendo o parecer? Eu tô dando provimento parcial. Sim, da forma como foi opinado. Da forma como foi manifestado no parecer. Certo. Eu indago, todos os colegas estão de acordo? Alguma divergência? Então posso anunciar então o resultado. O Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Na sequência, mais um assunto de prestação de conta, mas desta feita da relatoria do colega Dr. Ulisses Rabaneira dos Santos, que é o 2.6. Quem está recorrendo é a Comissão Provisória do Partido da República, o PR, de querência, e tem o parecer pelo desprovimento. Com a palavra, o colega. Senhor presidente, trata-se de recurso interposto pela Comissão Provisória do Partido da República de querência, que combate a sentença proferida pelo juiz da 31ª Zona Eleitoral, que desaprovou sua prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2016. Consta dos autos que o Partido da República do município de Querência, no exercício financeiro de 2016, apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos da resolução de regência. Durante o processamento, foi certificado pela serventia cartorária a ausência de recebimento de recursos do fundo partidário pelo partido, a existência de extratos bancários e de movimentação de recursos financeiros em conta, e as folhas 16/17 foram juntados extratos de conta bancária de movimentação financeira ocorridos em 2016, obtidos em consulta ao SPCA Web. Constatada a divergência de informações, foi oportunizada a manifestação do partido, entretanto, este manteve-se inerte. Na sequência, o partido foi intimado para se manifestar acerca dos relatórios técnicos, preliminar e conclusivo, deixando, mais uma vez, o prazo transcorrer em habeas, conforme certificado. Seguindo a manifestação da área técnica do Ministério Público Eleitoral, o juiz singular proferiu sentença julgando desaprovadas as contas, com fundamento na Resolução 23464/2015, determinando ainda a extração de cópia dos autos e remessa à Delegacia de Polícia Civil para instauração de procedimento investigatório para apuração da prática da infração penal, capitulada no artigo 350 do Código Eleitoral, aqui conforme determina a resolução do TSE. Em razões recursais, o recorrente alega que, aspas, de fato, o que realmente ocorreu foi um erro de interpretação das equipes contábeis e jurídicas, tendo em vista que a movimentação financeira de 2016 foi única e exclusivamente em conta bancária aberta para a campanha eleitoral 2016, sendo que a prestação de contas de toda a movimentação de campanha já havia sido apresentada conforme o processo número tal. Desta forma, continuou o partido. Por compreender a redundância, bem como por interpretar que a movimentação financeira do partido e a movimentação financeira da campanha eleitoral seriam dois processos distintos, foi que o representante do partido preencheu e assinou a declaração de ausência de movimentação, conforme parágrafo 3º do artigo 28 da Resolução TSE 23464/2015. Requereu, o recorrente a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visto não ter havido má-fé, pugnando que seja recebido e provido o presente recurso para julgar aprovadas as contas da Comissão Provisória do Partido da República de querência,
Com o recurso, juntou peças contábeis. O Ministério Público Eleitoral, que oficia perante a 31ª Zona Eleitoral, manifestou-se somente quanto aos pressupostos de admissibilidade, por entender não ser o caso de apresentação de contra-razões. A doutora Procuradoria, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso ao relatório, senhor presidente. Ouça-se a doutora Procuradoria. Ratifica-se o parecer pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da sentença. O relator para o voto. Presidente, aqui, tão logo o sistema apontou a existência de movimentação bancária, o partido foi intimado a se manifestar. Entretanto, ele quedou-se inerte. Fato este que foi repetido por ocasião da emissão do relatório preliminar e do relatório conclusivo, e até mesmo da manifestação ministerial, ou seja, a agremiação ignorou 4 oportunidades concedidas para que pudesse prestar os esclarecimentos. Assim, em que pese a resolução admitir a juntada de documentos em contas partidárias até o trânsito em julgado, o que a diferencia das contas de campanha, fato é que a mesma resolução, passo seguinte, excepcionou a inexistência desse direito quando o partido intimado deixa de atender à Justiça Eleitoral. Nesse sentido, estou citando aqui o dispositivo da resolução, quando ela diz do direito de juntar até o trânsito, contudo, excepciona esse direito quando o partido não se manifesta sobre as diligências quando intimado. E continua, o TSE vem decidindo exatamente desta forma, assentando que, aspas, no processo de prestação de contas, não se admite a análise dos documentos juntados a destempo quando o partido foi intimado para sanar a irregularidade e não o fez tempestivamente. Fecho aspas, cito a fonte. Por estas razões, deixo de conhecer dos documentos juntados com a peça recursal. Feitas essas considerações, passo o exame do mérito. Constatada a omissão do Diretório Municipal em prestar contas em cumprimento ao que estabelece a resolução de regência, este foi notificado por esta Justiça Especializada para apresentar as suas contas referentes ao exercício 2016. Em resposta à notificação, a Comissão Provisória do Partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, cuja previsão legal se encontra no parágrafo 3º do artigo 28 da Resolução TSE 23464/2015. Cito nota de rodapé a previsão desta declaração. Contudo, consta dos autos que o partido realizou movimentação financeira no Banco do Brasil, agência 3942, conta corrente número tal, fato admitido nas razões de recurso. Portanto, uma vez constatada que a declaração prestada não correspondeu à verdade, as contas devem ser desaprovadas. Aqui, senhor presidente, ele prestou uma declaração dizendo que não houve movimentação financeira e houve movimentação financeira. Eu estou mantendo a desaprovação das contas e mantendo também, estou afastando a alegação de boa-fé. Foram 4 oportunidades para se manifestar sobre o tal erro, o que afasta de plano esta alegação, inclusive de erro de interpretação, e mantendo a sentença, inclusive, quanto à providência de encaminhamento à delegacia de polícia para apuração do crime do artigo 350 do Código Eleitoral. Estou negando o provimento ao recurso, presidente. Todos estão de acordo? Aqui uma consonância com o parecer. A unanimidade. Para relatar e votar, o 2.7 é uma ação de investigação judicial eleitoral com captação ilícita de sufrágio, adesivagem de veículos em troca de combustíveis. Isso é de Arenápolis, na eleição de 2016. Quem é a parte recorrente é o Joaquim Ribeiro da Silva. Também o Edilson Francisco e o José Naide Ramalho. E o recorrido, a parte recorrida do Ministério Público Eleitoral. Com a palavra o relator. Senhor presidente, eminentes pares, desde logo eu chamo a atenção desse caso, tendo em vista que existem nele várias nuances, inclusive a principal delas, que eu acredito que a corte deva e vá se manifestar, mas acredito que é uma decisão que se universaliza para os outros casos, que é a possibilidade ou não de condenar alguém em investigação judicial eleitoral com base exclusiva em provas produzidas na fase pré-processual. Então eu digo, trata-se de recursos eleitorais interpostos por Joaquim Ribeiro da Silva, Edilson Francisco Maior Fer e José Naide Ramalho de Melo,
contra a sentença proferida pelo juiz da 17ª Zona Eleitoral de Arenápolis, que julgou procedente a ação de investigação judicial eleitoral e declarou-os inelegíveis, aspas, para os 8 anos subsequentes às eleições de 2016, nos termos do artigo 22, 14 da Lei Complementar 6490, tendo em vista a comprovação de abuso de poder econômico pelos candidatos por infringência ao artigo 41A da Lei 9.504 de 97, fecho aspas. Extrai-se da inicial da presente ação que, aspas, segundo consta nas peças de informação, Edelson e Alain, enquanto eleitores, receberam do senhor Eduardo combustível em troca da adesivagem de veículos e apoio político aos representados Joaquim, Edilson e José Naide. Continua a inicial. Como bem se observa das peças de informações anexas, fora realizada atividade policial que, após campanas observatórias realizadas à distância e de forma velada, culminou na abordagem e prisão em flagrante dos eleitores Edelson Pereira da Silva e Alain Christian Duarte da Silva, no momento em que estavam no posto de gasolina Beira Rio, efetuando o abastecimento dos respectivos veículos, logo após terem tratado, acordado, com o coordenador de campanha, senhor Eduardo Amaral de Melo, a adesivagem em troca do combustível. Os recorrentes Edilson Francisco e José Naide, em razões recursais, repisam as teses ofertadas e alegações finais, aduzindo que a denúncia baseada em elementos probatórios inseguros, colhidos unicamente na fase indiciária, sem passar pelo crivo do contraditório judicial, inexistência de provas contraditadas em juízo, violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, nulidade absoluta. B. Provas inseguras e duvidosas, revestidas de conjecturas, ilações e ficção, insuficiência de provas para ensejar um édito condenatório, imposição de absolvição com consequente improcedência da ação, homenagem ao princípio do indúbio pro réu. Ao final, requerem seja decretada nulidade absoluta da sentença com fundamento ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Alternativamente, pedem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a AIGE com base no artigo 386, inciso 5 do Código de Processo Penal. O recorrente Joaquim Ribeiro da Silva apresenta os mesmos argumentos dos demais recorrentes, sendo eles, e aqui estou citando os mesmos argumentos. Os requerimentos também são idênticos a os que eu já citei. E continuo. As contras-razões do Ministério Público de primeiro grau pede o improvimento do recurso. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, opinou pelo desprovimento do recurso. Considerando que a inicial apontou como autor da conduta ilícita Eduardo Amaral de Melo, bem como que a presente AIGE foi manejada apenas contra Joaquim Ribeiro da Silva, Edilson Francisco Maiorfer e José Naide Ramalho de Melo, não tendo sido aquele incluído no polo passivo da ação, eu determinei a intimação das partes para que se manifestassem sobre a existência ou não de litisconsórcio passivo necessário não observado nos autos. Assim procedi, pois o TSE, a partir da eleição 2016, inclinou sua jurisprudência para passar a considerar haver litisconsórcio passivo necessário entre o autor do ilícito e o beneficiário, notadamente nos casos de abuso de poder político e conduta vedada. Os recorrentes deixaram um prazo transcorrer in albis. O Ministério Público Eleitoral, em manifestação, opinou pela inexistência de litisconsórcio passivo necessário. É o relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. O Ministério Público Eleitoral ratifica o parecer pelo desprovimento do recurso, inclusive a manifestação quanto à inexistência do litisconsórcio. Necessário. Né? Necessário. Retorna a palavra ao relator para o voto. Senhor presidente, o objeto desta ação é apurar suposta captação ilícita de sufrágio, conduta prevista no artigo 41A da Lei das Eleições. Inicialmente, registro que intimei as partes para que se manifestasse sobre a existência ou não de litisconsórcio passivo necessário e inobservado nesses autos. A decisão que proferi continha o seguinte teor. E aqui eu transcrevo a decisão que proferi quando intimei as partes. E continuo. Em um primeiro momento, de fato, me pareceu haver violação à exigência de se formar litisconsórcio passivo necessário entre o autor da conduta apurada e o candidato.
Contudo, como bem salientou o Ministério Público Eleitoral, a exigência na formação de litisconsórcio passivo necessário entre autor e candidato a partir das eleições de 2016 ocorre nos casos de apuração de abuso de poder político e conduta vedada aos agentes públicos, não se aplicando às apurações do ilícito eleitoral do artigo 41A da Lei das Eleições. Isto porque, no caso de abuso de poder político, bem como da prática de conduta vedada, além do autor, pode ser punido o candidato que ostente a mera condição de beneficiário da conduta, estando ele, aspas, na estranha posição de ter que defender a conduta ou sustentar não ser ela vedada, apesar de não ser o responsável pela sua prática. Fecho aspas e cito a fonte. Já no caso de apuração da conduta prevista no artigo 41A da Lei das Eleições, a obrigatoriedade na formação de litisconsórcio passivo entre autor do suposto ilícito e o candidato não ocorre, pois, nestas hipóteses, para haver condenação, não basta esse último figurar como mero beneficiário, devendo, isto sim, restar demonstrada sua participação material ou intelectual, comissiva ou omissiva no ato censurado. Nesse sentido, estou citando precedente, 2015, do ministro Henrique Neves, onde se diz, aspas, nas representações que versam sobre captação ilícita de sufrágio, não há obrigatoriedade na formação de litisconsórcio entre o candidato e todos aqueles que teriam contribuído para o ilícito. Com estas considerações, após o salutar exercício da dialética pelas partes, abandonando a impressão inicial que tive sobre a questão, verifico que inexiste violação processual a ser proclamada. Quanto ao mérito recursal, consta da peça inaugural. E aqui estou citando a peça inaugural, a peça inaugural, onde a peça inaugural diz basicamente o seguinte, que um cidadão chamado Eduardo, que era um coordenador de campanha, teria oferecido vantagem para eleitores, 2 deles presos em flagrante, no sentido de receberem combustível em troca de adesivagem de veículo, inexistindo nos dias subsequentes qualquer carreata. Basicamente é isso. A inicial cita alguns testemunhos, especialmente daqueles que foram presos. Vou poupar Vossas Excelências da leitura. Se necessário for, eu retrocedo, até porque eu comento sobre eles na sequência. Eu digo o seguinte, acompanhou a inicial declarações e interrogatórios prestados na delegacia de polícia, bem como 13 impressos apreendidos no ato da prisão em flagrante, denominados controle interno, com timbre do posto de combustível, emitidos no dia 27/9/2016, sendo eles 7 impressos de 5 litros de gasolina, 4 impressos de 10 litros de gasolina, 2 impressos de 30 litros de gasolina. No curso do processo, nenhuma outra prova foi produzida pelo representante, seja ela documental e ou testemunhal, sendo que, quanto a esta última, assim consta da ata de audiência designada. E aqui estou citando que consta da ata, foi designada audiência de instrução e o juiz registrou o seguinte, aspas, vistos, etc. Resta prejudicada a realização desta audiência, porque o Ministério Público Eleitoral não trouxe testemunhas ou requereu sua intimação, bem como os representados, apesar de intimados via diário na pessoa de seus advogados, sequer compareceram nesta solenidade, tampouco requereram intimação das testemunhas por eles arroladas. Declaro, pois, encerrada a fase probatória. Abro vista dos autos ao Ministério Público para apresentação de alegações finais e, posteriormente, as defesas. Finalmente, faço os autos conclusos. E continuo. O acervo probatório desta AEG, pois, restringe-se às informações colhidas no auto de prisão em flagrante delito. A sentença, em seu dispositivo, concluiu pela procedência da ação, para declarar a inelegibilidade de Edilson Francisca Maiorfer, José Naide Ramalho de Melo e Joaquim Ribeiro da Silva para os 8 anos subsequentes às eleições de 2016, nos termos do artigo 2214 da Lei Complementar 6490, tendo em vista a comprovação de abuso de poder econômico pelos candidatos por infringência ao artigo 41A da Lei 9.504/97. Pois bem, no caso, apesar de não ter sido o foco da apuração, registro que não há que se falar em abuso de poder econômico, previsto no artigo 22 da Lei Complementar 6490, já que a conduta narrada na inicial
envolve singelos 20 litros de combustível, incapaz de vulnerar a regularidade e legitimidade das eleições. Não estou a dizer aqui de ausência de potencialidade da conduta interferir no resultado das eleições. Esta, como se sabe, cedeu espaço para a gravidade, nos termos do artigo 22(16) da Lei Complementar 6490. O que estou a dizer é que a distribuição irregular de 20 litros de combustível não vulnera a regularidade e legitimidade das eleições, bem jurídico protegido pelo mencionado artigo 22 da Lei Complementar 6490. A propósito, destaque-se que o abuso de poder deve ser visto como, aspas, vantagem dada a uma coletividade de eleitores, indeterminada ou determinável, beneficiando-os pessoalmente ou não com a finalidade de obter-lhe o voto. Fecho aspas, cito Adriano Soares da Costa. Registre-se ainda quanto ao ponto que, aspas, na compra de votos, busca-se proteger a liberdade de voto do eleitor, ao passo que, no abuso de poder, o bem tutelado é a legitimidade das eleições. Fecho aspas, estou citando Renata Dal Poço. Esta digressão é necessária, especialmente em razão do juiz eleitoral, bem como o tribunal, se vincular aos fatos narrados, não na capitulação jurídica dada pelo autor, corolário do entendimento consolidado pelo TSE, em seu enunciado subular número 62. Então aqui, eminentes pares, eu estou dizendo que o foco aqui foi 41A, compra de voto. Contudo, né, como nós nos vinculamos aos fatos, eu estou dizendo que não estou ficando só no foco do 41A, eu já estou dizendo que abuso de poder econômico também não há. Tá? Aliás, abuso de poder econômico não há. São 20 litros de combustível, tá? E não caracteriza abuso de poder econômico. Pode caracterizar a compra de voto, 41A, mas não foi 41A. Tá? E continuo. No que se refere à captação ilícita de sufrágio, esta encontra-se prevista no artigo 41A da Lei das Eleições. E aqui estou citando o artigo 41A. O cerne da questão está em saber se, no caso concreto, a conduta imputada se subsume ao preceito sancionador da captação ilícita de sufrágio, bem ainda se, enquadrando, existem provas sólidas que autorizem a procedência da ação. Segundo José Jairo Gomes, para se aperfeiçoar o tipo previsto no artigo 41A da Lei das Eleições, é necessário 1. Realização de uma das condutas típicas, a saber, doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal, bem como contra ele praticar violência ou grave ameaça. 2. Fim especial de agir, consistente na obtenção de voto do eleitor. 3. Ocorrência do fato durante o período eleitoral. Continuo. Como apontado, a inicial afirma ter ocorrido compra de votos, trazendo como fatos concretos a prisão em flagrante de 2 pessoas que teriam recebido vantagem para votar nos representados. Em relação à adequação típica, constata-se, em relação a um dos supostos corrompidos, a ausência de uma das 3 condições necessárias para a configuração da infração capitulada no artigo 41A da Lei das Eleições, qual seja o de eleitor. Embora a sentença afirme a entrega de combustível em troca de voto, que seria comprovada com a prisão em flagrante delito de Edelso Pereira da Silva e Alan Christian Duarte da Silva, este último nem ao menos é eleitor em Arenápolis. Em seu interrogatório prestado em sede policial, Alan Christian Duarte da Silva afirmou que, aspas, seu título eleitoral ainda está como sendo em Lucas do Rio Verde, fecho aspas. Fato que encontra respaldo nas informações constantes na base cadastral da Justiça Eleitoral. Então, a suposta compra de votos foi lá em Arenápolis e esta pessoa não era eleitor em Arenápolis. E a eleição era municipal. Nesses termos, aplicava as lições de José Jairo Gomes para quem, aspas, o beneficiário da doação do candidato deve ser eleitor. Do contrário, não ostentando cidadania ativa por qualquer razão, inclusive em virtude de suspensão de direitos políticos, a hipótese legal não se perfaz, permanecendo no campo moral. Mesmo porque não haveria qualquer perigo ou ameaça ao bem jurídico tutelado, que, no caso, é a liberdade do voto. Continuo logo, não estando alistado na circunscrição daquele pleito, impossível seria aos recorridos comprar seu voto, já que, aspas, a infração capitulada no artigo 41A da Lei das Eleições exige a condição de eleitor para sua configuração. Fecho aspas, cito a fonte.
acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Destarte, haveria adequação típica na conduta imputada aos recorrentes na compra de votos de um eleitor, sendo necessária, passo seguinte, identificar se o acervo probatório autoriza a condenação. Então, eram 2 eleitores presos em flagrante. Eu estou dizendo que um deles não era eleitor em Arenápolis e estou dizendo que a conduta se adequa tipicamente com relação a um deles. O que está escrito na inicial, com relação a um deles, se devidamente comprovado, caracteriza a infração ao artigo 41A. E continua. Os flagrados Edelson Pereira da Silva e Alan Christian Duarte da Silva, presos quando abasteciam os seus veículos, afirmaram em interrogatório quando do flagrante. E aqui estou citando, eminentes pares, o interrogatório dessas 2 pessoas que foram presas. Tá? O que existe no acervo probatório, o que existe nos autos é apenas o que foi feito no auto da prisão em flagrante. A oitiva do condutor, né, que foi o policial que fez a abordagem, tá? A apreensão e a demonstração dos veículos adesivados, daqueles tickets de combustível e esses 2 interrogatórios. Tá? Vou deixar de ler a Vossa Excelência porque comentarei sobre eles. Tais interrogatórios, aliados aos poucos elementos produzidos nos autos, não traduzem sequer indícios da efetiva participação ou anuência dos recorrentes Edilson Francisco Maior-Fer e José Naide Ramalho de Melo, então candidatos a prefeito e vice-prefeito na suposta prática de captação ilícita de sufrágio. Essas pessoas que foram presas não falam nada do prefeito e do vice-prefeito. Absolutamente nada. Não existe nenhum depoimento que ligue o candidato a prefeito e o candidato a vice-prefeito a essa conduta. Essas pessoas que foram presas, elas só falam do candidato a vereador ao cunhado de Dodge, dizendo que foi ele quem haveria, então, praticado a conduta. Então, reafirmo, dessas 2 pessoas, do prefeito e do vice, não tem absolutamente nada. Não existe, não estou dizendo... Ele era um coordenador da campanha do vereador. Vereador. Não existe nada. Não existe nada. Não, veja, era uma coligação em que, evidentemente, o candidato a vereador apoiava aquela candidatura desse prefeito e desse vice-prefeito. Né? Agora, de todo o acervo que foi produzido, não há nada que ligue nem o coordenador a essas candidaturas. Né? E digo isso porque nós temos 2 circunstâncias aqui. Primeiro, eu avanço um pouquinho mais para frente, quando se fala da fragilidade. Mas com relação ao prefeito e ao vice, eu estou dizendo que não existe nada. Então, eu estou dizendo de ausência de provas, não estou dizendo de fragilidade. Eu estou dizendo que com relação a eles não tem prova de ciência, de anuência, de que tenham determinado, de que tenham se omitido, não existe nada contra eles. Isso eu asseguro a Vossas Excelências com relação ao prefeito e ao vice. E continuo. As pessoas ouvidas em sede de procedimento policial se limitaram em afirmar que a adesivagem e o combustível eram do Dodge. No caso, Joaquim Ribeiro da Silva, candidato a vereador pelo PR. A corroborar tal assertiva são as fotos juntadas aos autos dos 2 carros apreendidos e de outros que ostentavam propaganda por adesivo, onde todos trazem de forma destacada a foto e o número do candidato a vereador, possivelmente entre os candidatos a prefeito e vice, já que não há identificação dos mesmos. Então, esses carros que tinham esses adesivos, você tem o destaque para a foto do vereador, do Dodge. É ele que está lá em destaque, e aí, evidentemente, está lá prefeito, fulano de tal, vice, fulano de tal, mas o destaque é do Dodge. E essas pessoas que foram presas também falam dele, não falam nada do prefeito e do vice. Na sentença objurgada, face a vinculação como se os adesivos colocados nos veículos fossem do candidato a prefeito Edilson. Todavia, o que se vê é que o material de propaganda oferece absoluto destaque à candidatura do vereador Dodge, não daquele. E aqui estou citando excerto da sentença, onde o juiz ele traz a informação como se esses adesivos fossem com destaque ao prefeito.
E ainda que tivesse sido, né, não existe essa prova, né, de que eles teriam de algum modo agido, mas eu registro que o destaque é para o candidato a vereador. Então, eu concluo quanto a este ponto. Não há, portanto, qualquer elemento, mesmo que meramente indiciário, que ligue os recorrentes Edilson Francisco Maiorfer e José Naide Ramalho de Melo à suposta compra de votos. Não se nega a possibilidade de a infração incerta no artigo 41A da Lei das Eleições poder ser praticada por interpostas pessoas, matéria pacificada na jurisprudência do TSE. Entretanto, para que assim seja reconhecido, faça necessário que o candidato, aspas, haja participado de qualquer forma ou com ele consentido, fecho aspas, cito o precedente do TSE. Nesta direção é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, e aqui também cito no agravo de instrumento 21284 do ministro Henrique Neves, aonde consta da premissa menor o seguinte, aspas, na hipótese da infração descrita no artigo 41A da Lei das Eleições, cujas consequências jurídicas são graves, a prova do ilícito e da participação ou anuência do candidato deve ser precisa, contundente e irrefragável, como exige a jurisprudência desse tribunal. Fecho aspas. Aqui estou citando também as lições de José Jairo Gomes, no sentido da necessidade dessa demonstração. Pouparei Vossas Excelências da leitura e continuo. Destaque-se que na peça acusatória, e aqui eu até digo aos eminentes pares que na própria inicial, não diz como eles teriam participado. A própria inicial diz, o que diz a inicial? Na peça acusatória, a mera ilação quanto à participação ou conhecimento dos fatos pelos recorrentes Edilson Francisco e José Naide Ramalho de Melo, não prosperando a sentença diante do conjunto probatório. Então eles dizem, a própria inicial fala assim, que eles teriam alguma participação porque a compra de votos teria ocorrido no local em que eles sempre estavam presentes. É isso que consta na inicial, né? Então há uma dedução de por eles estarem sempre presentes, eles teriam conhecimento. Se isso seria suficiente para a deflagração do procedimento, não me parece suficiente para a condenação, até porque a prova que foi produzida tanto na fase indiciária quanto na fase judicial não traz qualquer participação destas duas pessoas. E continuo. Então, com relação a esse, ao candidato a prefeito e a vice, estou dizendo que não há provas. Por outro lado, em relação a Joaquim Ribeiro da Silva, vulgo Dodge, candidato a vereador, entendo de igual modo que a sentença merece ser reformada. Em relação a este recorrente, diferente dos demais, há nos autos elementos indiciários da prática do ilícito eleitoral. Contudo, estes não se transformaram em provas hábeis à condenação. Por ocasião da prisão em flagrante, de Edelson Pereira da Silva, este afirmou perante a autoridade policial, aspas, que o interrogado esclarece que o veículo que adesivou pertence a seu padrasto, Arlindo José. Que o interrogado declara que o vereador Dodge lhe disse que no sábado terá carreata e que será fornecido 20 litros de gasolina por carro e 10 litros por motos. E mais adiante, este interrogado disse que Dodge lhe disse, você vota para quem? Tendo o interrogado dito que ainda não tinha candidato. Tendo Dodge dito então que caso votasse para ele e o Adilson da Sul Pneus, ganharia 10 litros de combustível e que no sábado ganharia mais 20 litros de combustível para a carreata. Este depoimento, digo eu, produzido durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, longe do crivo do contraditório, não foi repetido em juízo em razão da incúria do membro do Ministério Público que oficiou perante a zona eleitoral de origem. Prova disso é o que consta da ata da audiência. E aqui eu deixo de ler a ata da audiência, porque foi designada a audiência, oportunizada a produção da prova e a prova não foi produzida.
Ausentes quaisquer provas produzidas em juízo, o magistrado de primeiro grau registrou na sentença quanto ao ponto, aspas, disse o magistrado, em que pese toda oportunidade probatória concedida, as partes embasaram suas alegações finais na falta de provas colhidas em juízo. Fundamentação esta que não deve prosperar, uma vez que foi oportunizado momento específico para a produção de provas, inclusive com oitiva de testemunhas. Fecho aspas, essas são as palavras do juiz na sentença. E continuo, com a devida vênia, mas a sentença, por via transversa, inverteu o ônus da prova, imputando aos representados recorrentes a necessidade de demonstrar sua inocência, quando, na verdade, competia ao representante produzir elementos probatórios idôneos e seguros da procedência da ação, sob o crivo do contraditório. Os recibos apreendidos provam que veículos receberam combustível, restando à prova oral, obviamente, a demonstração de que o foram em troca de voto, bem como quem foi o autor desta conduta. Esta, a prova oral, contudo, deixou de ser produzida, permanecendo nos autos apenas elementos indiciários a respeito do ponto controvertido, não submetido ao crivo do contraditório. Com efeito, diante dos indícios colhidos pela autoridade policial, havia uma série de providências possíveis para que o caderno probatório pudesse esclarecer se de fato ocorreu a compra de votos. Em que pese o esforço argumentativo da douta Procuradoria Regional Eleitoral, no sentido de que é possível a condenação com base apenas em elementos indiciários, citando, para tanto, o artigo 23 da Lei Complementar 6490, tenho que a tese não merece acolhida com a devida vênia. Isto porque o próprio artigo 23 da Lei Complementar 6490, diferente do que faz crer o Ministério Público Eleitoral, inadmite condenação baseada exclusivamente em elementos exclusivamente em indícios. Dispõe mencionado o dispositivo, aqui faço questão de ler a vossas excelências. Artigo 23. O tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral. E continuo. O artigo de lei indicado disciplina que o tribunal formará sua convicção diante dos seguintes elementos. 1. Fatos públicos e notórios. 2. Indícios e presunções e prova produzida. 3. Circunstâncias ou fatos que preservem o interesse público de lisura eleitoral. Em outras palavras, segundo a própria lei de regência, não pode o tribunal, por exemplo, formar sua convicção apenas diante dos fatos públicos. Para isto, estes precisam também ser notórios. De igual modo, ainda título de exemplo, não pode o tribunal formar sua convicção com base apenas em indícios, ou ainda com base exclusiva em presunções. Poderá fazê-lo desde que haja conjugação dos indícios, das presunções e da prova produzida, nunca um isolado do outro, corolário do devido processo legal e do contraditório. Sempre que em jogo direitos indisponíveis, como no caso, o cuidado com a produção da prova deve ser redobrado, observando-se todos os preceitos constitucionais na sua formação, notadamente a garantia do contraditório material. Não por outra razão, o próprio novo CPC, em seu artigo 392, assenta que, aspas, não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis, fecho aspas. O que deixa claro que, em relação a estes, a decisão judicial deve se amparar em provas regularmente produzidas. O Código de Processo Penal, por seu turno, registra expressamente que o juiz não pode, aspas, fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, fecho aspas, o que também decorre da necessária observância do postulado constitucional do contraditório. Quanto ao tema, o TSE já teve oportunidade de registrar. E aqui cito esse precedente. Recurso ordinário, eleições 2010, AIGE. Na premissa menor consta o seguinte. Na linha da jurisprudência desta Corte,
os depoimentos colhidos em inquérito policial, sem observância do contraditório e da ampla defesa, não são admitidos como prova. Fecho aspas. No mesmo sentido, cito um outro precedente do TSE, desta feita de relatoria do ministro João Otávio de Noronha, do ano de 2015, onde na premissa menor consta, aspas, consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, depoimentos prestados na fase inquisitorial não constituem prova suficiente para ensejar a condenação pela prática de captação ilícita de sufrágio, eis que produzidos de forma unilateral e sem a observância do contraditório e da ampla defesa. E continuo, destarte, não havendo provas para a condenação de Joaquim Ribeiro da Silva, indícios sim, porque os elementos produzidos na fase policial, eles são indiciários. E lá também existe uma peculiaridade que foram produzidos quando o que liga este candidato, o que liga este candidato aos fatos foram interrogatórios, né, produzidos. Não foram, e interrogatório é meio de defesa, também não é meio de prova, nós sabemos, né? E digo então que não havendo provas para a condenação, mas apenas elementos indiciários, e com relação a ele existem elementos indiciários, diferente dos outros dois, a condenação merece ser reformada. É aquela questão, né? Foi produzido elementos no auto de prisão em flagrante. Tinham todas as pessoas identificadas. O membro do Ministério Público, com todo respeito, o membro do Ministério Público primeiro grau, foi desidioso na produção dessa prova. Foi desidioso na produção dessa prova. Nós tínhamos pessoas ali que foram presas em flagrante, sequer foram arroladas como testemunhas, sequer foram ouvidas na fase judicial para ser colocada sob o crivo do contraditório. Ficou-se exclusivamente com aqueles elementos produzidos na fase policial. E aí a resposta que nós temos que dar, esses elementos são suficientes para a condenação? Você pode produzir simplesmente esses elementos e levar à cassação a condenação do 41A, e eu entendo que não. Os direitos que nós temos aqui, aqui é um processo de natureza eminentemente punitiva, e fiz um paralelo com o Código de Processo Civil, também com o Código de Processo Penal, e disse que nem a Lei Complementar 64 autoriza, né? A Lei Complementar é muito clara quando ela fala que o juiz formará sua convicção com base em indícios e prova produzida conjugando os dois. Se houvesse alguma coisa que desse produzida sobre o crivo do contraditório, né, mas não há absolutamente nada, não foi produzido nada. E aqui existe uma outra peculiaridade que traga a Vossas Excelências, curiosa inclusive. Digo, por fim, registro que ainda que se entenda existente prova segura para a condenação, outro obstáculo criado pela sentença recorrida impede a aplicação de pena. Consta da sentença, aspas, ante todo o exposto e com fundamento na lisura eleitoral, julgo procedente o pedido pleiteado pelo Ministério Público para declarar a inelegibilidade de Edilson, Francisco, José Naide e Joaquim Ribeiro para os 8 anos subsequentes às eleições. Então a sentença julgou procedente. Qual que foi a pena que a sentença aplicou? Inelegibilidade. Não cassou registro, não cassou diploma, né? Tem 2 candidatos não eleitos, que é o prefeito e vice. Com relação aos não eleitos, o 41A determina, tinha que ter cassado o registro. Se entendeu que é procedente, cassado o registro e aplicado multa. Ao eleito, cassado o diploma. E aqui o outro recorrente, ele foi eleito suplente de vereador, foi diplomado, não foi cassado seu diploma. Situação bastante curiosa. O juiz entendeu que houve compra de voto pelo suplente e não cassou seu diploma. E aqui digo o seguinte, ora, a ação, desde o seu nascedouro, tem como objeto a apuração do ilícito previsto no artigo 41A. Esta infração tem como pena a multa e a cassação do registro ou diploma dos candidatos que vierem a ser condenados, não sendo a inelegibilidade sanção aplicável desde logo, incidindo apenas de maneira secundária, apurável em eventual registro de candidatura. Aliás, sequer poderia uma lei ordinária
que é a lei das eleições, impor inelegibilidade, atividade exclusiva da lei complementar, o que motivou o Supremo Tribunal Federal, na ADIM 3592, registrar que, aspas, a captação ilícita de sufrágio é apurada por meio de representação processada de acordo com o artigo 22, incisos 1 a 8 da Lei Complementar 6490, que não se confunde com a ação de investigação judicial eleitoral, nem com a ação de impugnação de mandato eletivo, pois não implica declaração de inelegibilidade, mas apenas cassação do registro ou do diploma, fecho aspas. Então, o artigo 41A, quando ele foi editado, ele foi objeto de ADI, presidente. E o Supremo disse que ele não era inconstitucional porque ele não prevê inelegibilidade como pena. Então se dizia, olha, como é uma lei ordinária, a Lei 9.504, que trouxe o artigo 41A, a alegação da ADI era, ele é inconstitucional porque a inelegibilidade só pode ser prevista por lei complementar. Aí o Supremo disse, realmente, aqui nós temos uma lei ordinária. Só que o artigo 41A não tem inelegibilidade como pena. A inelegibilidade é pena acessória e reflexa prevista na Lei Complementar 64. De modo que, no julgamento de sanções do 41A, não se aplica sanção de inelegibilidade. As sanções aplicáveis são cassação de registro diploma e multa. Quando de eventual registro de candidatura, aí sim, né, o tribunal vai averiguar se há a inelegibilidade com base na Lei Complementar 64. Então, no caso dos autos, a despeito do autor ter nominado a ação de AIGE, ela claramente não tem qualquer enquadramento no artigo 22, mas apenas no ilícito eleitoral do artigo 41A. Deste modo, a procedência da presente ação somente poderia ensejar, quanto aos não eleitos, em cassação de registro e multa, bem como quanto ao candidato eleito suplente de vereador, a cassação de diploma e multa, ficando a inelegibilidade como sanção secundária e não declarável desde logo. O juiz singular, contudo, fez o contrário. Condenou os recorrentes em inelegibilidade e nada mais, mesmo considerando ter ocorrido captação ilícita de sufrágio. Equívoco impossível de se corrigir diante da impossibilidade de reformatio impejus. Este quadro, mesmo na hipótese de se concluir pela existência de provas robustas para da captação ilícita de sufrágio, no caso em apreço, o que se diz para fundamentar, este tribunal ficaria com a desconfortável missão de afastar a pena de inelegibilidade aplicada na sentença, sem poder, em contrapartida, aplicar a pena correta, que é a cassação de registro ou diploma e multa. O quadro exporia uma inédita condenação sem pena, a revelar claro erro promovido em primeiro grau no manejo dos institutos eleitorais, concessa vênia, em flagrante prejuízo aos bens jurídicos tutelados. Com essas considerações, senhor presidente, pedindo vênia ao colegiado pela extensão do voto, em dissonância com o parecer ministerial, eu dou provimento ao recurso para o fim de reformar a sentença ou julgar improcedente os pedidos contidos na inicial. É como voto. Doutor Ricardo. Senhor presidente, eu quero desde logo dizer que acompanho o voto do eminente relator e destacaria um aspecto, se compreendi bem a questão. Não houve, então, oitiva, nenhum das pessoas que foram presas em flagrantes foram ouvidas em juízo, né? Ninguém foi ouvido. Tá. Presidente, eu endosso o entendimento espossado pelo eminente relator, porque entendo que a prova produzida aliás, para ser considerado prova efetivamente, há necessidade do efetivo contraditório, e o que não ocorreu no caso. De modo que acompanho o eminente relator também em relação a esse aspecto, e também dizendo que achei realmente estranha a decisão, porque o fim primeiro da condenação pela captação ilícita de sufrágio seria a cassação do registro ou diploma, e não, a princípio, a inelegibilidade, né? O que não ocorreu. Então, não daria nem para o
tribunal, se entender de forma diferente, solucionar essa questão, porque não há reformácio impede, não há recurso do Ministério Público quanto a esse aspecto, né, também, né? Impedindo até de se chegar a uma conclusão diferente ao que o juiz chegou na sentença, se bem compreendi a questão, né? Mas, senhor presidente, eu acompanho o eminente relator. Peço vista. Os demais aguardam? Então, o relator proveu o recurso que foi acompanhado pelo primeiro vogal, os demais aguardam. Pediu vista, quer dizer, a segunda vogal, e os demais aguardam. Julgamento suspenso. Na sequência, doutor Ricardo, aquele processo 2.1, perdão, é o 2.1, é que o senhor pediu, está com vista, né, ao senhor. Esse processo é uma prestação de contas do candidato ao cargo de vereador de Cuiabá. Gilberto Gomes de Figueiredo é parte recorrente, a parte recorrida do Ministério Público, o relator é o doutor Ulisses, que negou o provimento. Aí pediu vista o doutor Ricardo, os demais aguardam. Com a palavra. Senhor presidente, esse caso eu pedi vista porque entendeu o eminente relator que seria o caso de não conhecimento do embargo de declaração. Hã? Perdão. Que o senhor é relator, é o 2.1. O senhor é relator, já votou. Ele pediu vista. Esse que o doutor Ricardo tá... Não, perdão, senhor presidente. Esse eu vou pedir o adiamento. O que eu é o embargo. Não tem outro. Não tem outro. Não tem. Ah, não, então. Aquele foi adiado, doutor Ricardo. É que eu tinha pedido para jogar para o final da sessão, mas não. Então, 2.1. Fala aí. O Ricardo tem dois pedidos. Eu tenho dois pedidos de vista. Isso. O 2.1, esse que eu me referi, o senhor não vai votar, não vai julgar hoje, certo? Então está adiado para a sessão de amanhã. Aí tem aquele que nós anunciamos. Entendi. Nós anunciamos aqui, foi o 2.2, embargo de declaração, que é verdade que o senhor está com pedido de vista. Mas esse doutor Mário não está presente. Não está, o doutor Mário não está aqui presente. Ele está aguardando o voto vista, então por isso que foi adiado. Então não há mais nenhum processo judicial a ir a julgamento nesta sessão. Passo agora à sessão do feito administrativo. Vou apregoar o processo 2.8, da relatoria do colega desembargador Pedro Sakamoto, é um processo administrativo, planejamento e revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos 2017 e 2018. O requerente é o Tribunal Superior Eleitoral. Com a palavra o eminente colega. Obrigado, senhor presidente. Como é de conhecimento de todos, em 13 de fevereiro de 2017, os municípios de Cuiabá e Várzea Grande iniciaram os trabalhos de revisão de eleitorado com atendimento biométrico, conforme previsão da resolução TRE MT 1985-2017. Impende pontuar que, para o comparecimento obrigatório, em princípio foram convocados 393.376 eleitores em Cuiabá e 169.641 em Várzea Grande, com previsão de encerramento dos trabalhos revisionais para o próximo dia 30 de março de 2018. Em que pese esse tribunal, em conjunto os cartórios eleitorais, tenham adotado várias alternativas para a elevação do quantitativo de atendimentos, como, por exemplo, a abertura de 12 postos em Cuiabá e 5 em Várzea Grande, com expectativa de mais unidades nesta semana, os números ainda demonstram um percentual de atendimento que ainda não recomenda a homologação das revisões em apreço, conforme se extrai da base de dados do Sistema Elo no Tribunal Superior Eleitoral. Aqui eu coloquei um percentual aqui, mas todos receberam um resumo, né, que foi dessa revisão, onde nós temos em Cuiabá
429.737 eleitores, dos quais, com biometria, 260.033. E essa posição é de ontem, 19 de março de 2018, o que representa 60% e meio do eleitorado, já com a revisão e biometria. A meta é atingir os 80%, o que representa ainda o atendimento de 83.757 eleitores, o que nós temos até ainda 30 de março, 6 dias úteis, e a média, então, teria que ser o atendimento de 13.960 eleitores. Isso é impossível. Que é praticamente impossível mesmo, porque nós temos um atendimento diário de 3.388, o que é impossível atingirmos essa média, né, até o final do encerramento da revisão. E Várzea Grande também, todos receberam o quadro demonstrativo, né, onde nós também estamos com um percentual um pouquinho mais elevado de 61,1%, e para atingirmos então a meta, teríamos que ter um atendimento de 35.185 eleitores, e em média 5.864, o que é praticamente impossível de nós efetuarmos esse atendimento. E eu prossigo. Com base em tais dados estatísticos, foram formalmente ouvidos os juízes eleitorais envolvidos, ocasião em que ambos ponderaram pela necessidade de prorrogação dos trabalhos, dessa feita até o mês de novembro do corrente ano, quando se reabre o chamado cadastro de eleitores. As unidades desta casa, após vista técnica junto ao TSE no início da semana pretérita, manifestar-se favoravelmente ao pedido de prorrogação, dada a garantia daquela Corte Superior em atestar que não haverá prejuízos ao eleitorado e qualquer risco de cancelamentos automáticos pelo sistema Elo, desde que esse egrégio plenário acolha o pedido antes de 30 de março. Dada a urgência que o caso requer, trago a presente proposta de prorrogação à consideração de Vossas Excelências na condição de corregedor regional eleitoral e especialmente de coordenador do Comitê Gestor da Biometria, conforme portaria 437 de 2017, é o relatório, presidente. Bom, nesse sentido, eu vou até ser um pouco mais, né, prático aí e encurtando aqui o voto. Eu estou exatamente propondo a prorrogação até 23 de novembro, né? E sendo que, deixando bem claro, que nós, a princípio, estenderíamos até 9 de maio, quando encerra, então, o cadastro. Nós vamos ter que encerrar também o trabalho de... Encerrar não. Seria suspender o trabalho de revisão e reabrir, então, essa revisão a partir de 6 de maio, quando faz a reabertura também no 6 de novembro, desculpe. Não, para reabrir. Reabrir, dando a continuidade da revisão, a partir, exatamente, depois do encerramento das eleições, aí até 23 de novembro, quando nós encerraríamos definitivamente. E nós temos assim, uma previsão bastante otimista de que até 9 de maio nós teremos condições de atender, então, 80% dos eleitores em Cuiabá e Várzea Grande. Isso nos conforta de sobremaneira, né, a questão do atendimento dos eleitores. De modo que eu estou fazendo essa proposição para que nós, então, possamos fazer essa prorrogação, né, até 23 de novembro, bem compreendido, que fica suspenso a partir de 9 de maio até 6 de novembro, né, nesse período que
não há possibilidade de fazermos qualquer trabalho de revisão do eleitorado. É assim que estou votando. Isso. Exatamente. Exatamente. O que. Isso. Só Cuiabá e Varza Grande. É isso. Não, só dois. É. É mesmo porque é urgência que nós temos que comunicar isso antes de 30 de março para o TSE. Né? Já baixa o acordo, então a resolução, no caso, né, vai ser encaminhada para o TSE para que então haja essa suspensão. É só suspender. Sinop esse ano já vai votar completo com biometria. Se homologar, e a homologação seria agora depois do dia 30, né? Isso. Essa revisão está sendo prorrogada. Não se encerra mais dia. Não, Cuiabá e Varza Grande. Agora de Sinop. Declaro encerrada a presente sessão.